Bom dia, Shalom, homens de honra. Vamos lá, atualizando o dia de ontem, dia 12 de julho. Vamos lá então. Abra os olhos do nosso entendimento. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo JB Carvalho e sua esposa Luiz Carvalho. Vamos lá então, para o versículo do dia de ontem, atualizando. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Efésios 1:18. O que quer dizer para nós esse versículo de Efésios 1, verso 18? Primeiro pedacinho do versículo, dia de ontem, dia 12 de julho. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Paulo não está falando dos olhos físicos, mas dos olhos espirituais, olha lá. É espiritual. Precisamos pedir a Deus que ilumine nossa mente e nosso coração para enxergar o que Ele está fazendo. Está fazendo em nós. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, olha lá. A transformação é dele. Deus está nos iluminando, nossa mente e nosso coração, porque Ele quer nossa mente e nosso coração renovado todos os dias. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Hoje, esse pedacinho do versículo é dizer o que para nós? Muitos enxergam problemas, mas Deus quer que seus filhos enxerguem propósito. Olha lá, Ele quer que nós enxergamos propósito. Ele não quer que nós ficamos pensando nos problemas nossos. Segundo pedacinho do versículo. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Quando Deus abre o nosso entendimento, entendemos que fomos chamados para algo maior. Não vivemos sem direção. Temos uma vocação, um propósito e uma esperança que não depende das situações, mas a fidelidade de Deus, olha lá. Ele é fiel a nós. Fidelidade é dele. Nós não vivemos sem direção. A direção é Ele que nos está dando. Amém? E a esperança não depende das situações. Depende dele. Que Ele está no controle, dando a direção para mim e para você. Terceiro pedacinho do versículo. E quais as riquezas da glória da sua herança dos santos? Nos santos. Quem pertence a Cristo possui uma herança espiritual. Olha lá. Eu e você pertencemos a Cristo, então nós temos essa herança espiritual que Ele já nos deu. Paz, identidade, autoridade, comunhão com Deus e a promessa da vida eterna. Olha lá. A partir do momento que eu e você sabem que nós temos um Deus habitado em nós, o Espírito Santo habitado em nós temos tudo isso aqui, ó. A paz, identidade, autoridade, comunhão com Deus e a promessa da vida eterna. Mas muitas pessoas vivem como pobres espirituais, porque ainda não compreenderam tudo o que receberam em Cristo. Olha lá. Nós não podemos viver com essa pobreza espiritual. Você compreende que nós somos de Cristo e nós temos que andar em autoridade, em comunhão com Ele, em andar em paz. Por isso que nós não podemos nos preocupar com nossas circunstâncias que estão ao nosso redor, nossos problemas. Quanto mais a gente pensa no problema, pior a gente fica, a gente não consegue sair dele. Aplicação para os dias de hoje, desse versículo de Efésios 1, verso 18, do dia 12, dia de ontem. Há pessoas que têm visão física perfeita, mas estão espiritualmente cegas. Quando Deus ilumina os olhos do nosso entendimento, deixamos de viver pela aparência e começamos a viver pela revelação. Quem enxerga com os olhos da fé toma decisões diferentes. Vence o medo e caminha com a esperança, porque sabe quem Deus é e quem é em Cristo. Olha lá. Mensagem central. Quando Deus ilumina os olhos do nosso entendimento, passamos a enxergar o propósito, a esperança e a herança que sempre estiveram
disponíveis para nós, mas que só podem ser vistas pela fé. De novo, fé. Temos que andar em fé, perseverança, confiança, alinhamento com Ele. Amém? Se a gente ficar pensando nos nossos problemas do dia a dia, que é Ele que vai resolver, Ele vai dar as estratégias, e se nós ficarmos murmurando dos problemas nossos, nós vamos cada vez mais se distanciar do nosso Pai. E Ele não quer esse distanciamento, Ele quer aproximação, minha e sua. Amém? Vamos para a mensagem central do dia 12, dia de ontem, domingo. Mesmo nos momentos mais difíceis, ó lá, Deus aproveita cada situação para o nosso bem, ó lá. Até na situação difícil, minha e sua, Ele aproveita a situação para o nosso bem. Ele nos chama para ver além das circunstâncias, ó lá, além do problema, e confiar no sobrenatural. Confiar nele, no sobrenatural que Ele tem para nós, até nas nossas dificuldades. Quando descansamos, recebemos estratégias e renovamos a nossa fé, ó lá. Temos que descansar nele, nosso Pai, para que a nossa fé seja renovada. Deus está conosco, guardando a nossa jornada, trazendo provisão e nos preparando para frutificar, mesmo em terrenos difíceis. Olha lá. Até em terrenos difíceis Ele quer que a gente frutifique. Deus nos coloca em caminhos que nem sempre compreendemos. E muitas vezes enfrentamos períodos de pressão e incertezas. É justamente nessa fase que Ele nos ensina a depender da sua provisão e a confiar em suas estratégias. A visão de anjos subindo e descendo que Jacó teve nos lembra de que sempre há uma intervenção divina pronta para agir a nosso favor. Essa visão que Jacó teve, depois nós vamos ler o versículo e vocês vão entender. Ele estava dormindo nessa hora, estava sonhando. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, Deus nos mostra que há uma escada de conexão com os céus, trazendo-nos proteção e direção. Essa escada que Jacó teve no sonho lá. Depois vocês vão entender. Ele nos pede que permaneçamos firmes e confiantes. Olha lá, como Jacó esteve nesse sonho com ele. Porque os céus estão alinhados com a nossa jornada aqui na terra, garantindo o suprimento necessário para cumprir o que Ele nos prometeu. Olha lá. Eu e você tem que estar nessa escada. Amém? Por gentileza, vocês estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas que alguém vai precisar. Quero que agora vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do dia 12 de julho, que foi ontem, domingo. Senhor, abra os olhos do meu entendimento para que eu possa enxergar a sua vontade e confiar nas suas promessas. Que eu possa descansar no Senhor, sabendo que cuida de cada detalhe da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Olha lá, Ele cuida de cada detalhe da minha vida e da sua. Nosso devocional do dia 12, domingo, ontem, que é a atualização hoje, ele fala para nós lermos Gênesis 28, verso 10 a 22. Vamos ler então, Gênesis 10. Gênesis 28, verso 10 a 22. Vamos ler então. 28, verso 10 diz assim. A visão da escada, olha lá. Vocês vão entender agora a escada que falou no nosso devocional central, aqui na mensagem. A visão da escada. Partiu Jacó de Berseba e seguiu Arã. Então ele partiu de Berseba a Arã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Então o sol já tinha descido, começou a escurecer. O que ele fez? Ele parou em certo lugar, aí, ao entardecer do sol. Tomou uma das pedras do lugar, então ele pegou uma pedra, nesse lugar que ele parou para dormir, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então ele pegou essa pedra, colocou debaixo do pescoço dele para fazer como travesseiro. Verso 12.
E sonhou, olha lá, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, ele começou a sonhar, certo? E viu que tinha anjos subindo e descendo essa escada. Então a escada atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por quem? Pela escada. Perto dele estava o Senhor. Ele disse. Então o Senhor, perto dele, quem estava o Senhor? Ele disse para quem? Para ele, no sonho. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, dormindo, eu te darei, a ti a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente. Então ela expandiu. Ela expandiu. O ocidente para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Então, nesse sonho, Deus estava falando para ele que ia guardar ele por onde ele fosse. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei. Olha lá, não ia desamparar ele, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, então ele assustou o sonho e acordou. Disse, na verdade o Senhor está neste lugar. Então ele estava falando, o Senhor está nesse lugar, porque o Senhor falou comigo e eu não o sabia. Olha lá. Então antes dele deitar nesse lugar, Deus já estava ali. E temendo disse, quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Aí, verso 18. Tendo-se levantado Jacó, então Jacó despertou, falou que era a casa de Deus. Tendo levantado Jacó cedo, de madrugada, antes do sol nascer, tomou a pedra que havia posto por travesseiro. Então ele pegou aquela pedra e a erigiu em colunas, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade de outrora, se chamava Luz, deu o nome de Betel. Então ele ungiu aquela pedra, formou uma coluna e colocou o nome Deus de Betel. O nome de Betel, nesse lugar onde colocou a pedra, em coluna. Fez também Jacó um voto, olha lá, ele fez um voto, dizendo, um voto para o Senhor, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, nessa jornada que o Senhor me deu, no sonho, as terras, e me der pão para comer e roupa que me vista, então ele queria comida e roupa, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha lá. E a pedra que erigiu por coluna, que ele tinha colocado, ungiu a pedra lá, será a casa de Deus. Então aquele lugar onde ele colocar a pedra ia chamar casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Olha lá. Esse é o versículo de hoje. De ontem, dia 12 de julho. Significado desse versículo para nós, de Gênesis 28, verso 10 a 22, que foi o sonho de Jacó, a escada, de onde subindo e descendo. Primeiro pedacinho do versículo. Jacó parou para descansar. Isso está no verso 10 a 11, de Gênesis 28. Jacó estava sozinho, fugindo e sem saber exatamente o que o futuro lhe reservava. Por que fugindo? Ele estava fugindo de Esaú, o irmão dele. Sem destino. Mesmo em um lugar comum, Deus decidiu encontrá-lo lá.
Deus encontrou ele nesse lugar comum que ele parou aí. Hoje, quer dizer o que para nós? Muitas vezes, Deus fala conosco juntamente nos momentos de maior incerteza. Quando nossos olhos espirituais são abertos, percebemos que Deus nunca nos abandonou, mesmo nos tempos difíceis. Olha lá. Ele está nos vigiando dia e noite, todos os dias, toda hora. Ele não abandonou Jacó no momento que ele estava correndo do irmão dele. Pelo contrário, ele encontrou ele e ajudou ele. Porque Jacó teve um sonho com o Senhor. Segundo pedacinho do versículo. A escada entre o céu e a terra. Que significa isso que se encontra no verso 12 a 15. Do capítulo 28 de Gênesis. Jacó viu uma escada ligada ao céu, olha lá, com anjos subindo e descendo. E o Senhor reafirmando suas promessas. Então o Senhor estava falando tudo aquilo para ele, fazendo uma promessa para ele no sonho. Hoje, quer dizer o que para nós? No dia de ontem, dia 12. Quando Deus abre os olhos do nosso entendimento, entendemos que o céu continua em movimento ao nosso favor. Deus permanece governando e cumprindo suas promessas, mesmo quando não conseguimos enxergar. Olha lá. Deus estava fazendo uma promessa para Jacó ali naquele sonho. Verso 3, terceiro pedacinho do versículo. Certamente o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Isso se encontra onde? No capítulo 28 de Gênesis, do verso 16 a 17. Jacó percebeu que Deus estava presente o tempo todo com ele, mas ele ainda não havia discernido isso. Hoje, quantas vezes Deus está trabalhando em nossa família, ministério e vida, mas nossa visão está limitada para circunstâncias? Deus quer abrir nossos olhos para reconhecermos sua presença diariamente. Ele está trabalhando por mim e por você, todos os dias, toda hora, diariamente. E Ele quer que nós abrirmos os olhos, para nós abrirmos os olhos e reconhecermos a sua presença, a presença dele em nós, diariamente. Quarto pedacinho do versículo. Jacó levantou um memorial, um altar para o Senhor. Aquela pedra foi, aquela coluna, aquela pedra que ele tinha deitado travesseiro, virou um altar. Jacó levantou um memorial com aquela pedra, fez travesseiro. Isso encontra onde? No versículo 18 a 19 de Gênesis capítulo 28. Deus dá revelação, olha lá, deu uma revelação para Jacó naquele momento, do sonho. Jacó levantou uma pedra e consagrou aquele lugar ao Senhor, olha lá, chamando Betel, casa de Deus. Betel significa o quê? Casa de Deus. Então aquela pedra, aquele travesseiro, aquele sonho, ele fez um altar e foi chamado de Betel. E Betel significa o quê? Casa de Deus. Hoje, quem tem os olhos espirituais abertos transforma experiências com Deus em marcos de fé. Olha lá. Nunca devemos esquecer aquilo que Deus já fez em nossas caminhadas. Não podemos esquecer dele. Se eu e você está aqui hoje, é porque Ele quer que nós estaremos aqui hoje. Com as dificuldades que nós passamos, nós chegamos até agora aqui. Ele quer isso de mim e de você. Não podemos parar. Verso 5. Quinto pedacinho do versículo, perdão. A resposta de Jacó. Versículo 20 a 22 do capítulo 28 de Gênesis. Jacó fez um compromisso de fidelidade, reconhecendo que Deus seria o Senhor e provedor. Hoje, que foi o dia de ontem, dia 12, domingo, quando Deus abre nossos entendimentos, nossa resposta muda. Olha lá. Deixamos de viver apenas buscando bênção e passamos a viver em compromisso, obediência e gratidão. Jacó, por que ele fez o dízimo? Porque ele tinha compromisso com o Senhor.
Ele queria pão, roupa, comida e roupa. E Deus falou que ele estaria com ele até na jornada dele. Não ia abandonar, nem no ocidente, nem no oriente, nem no norte, nem no sul. No sonho. Ele fez um dízimo com o Senhor. Isso é fidelidade, compromisso, obediência e gratidão ao Senhor. E a aplicação desse versículo? Gênesis 28, verso 10 a 22. Ter olhos do entendimento abertos não significa apenas receber conhecimento, mas reconhecer a presença de Deus, confiar em suas promessas e responder com uma vida de fidelidade. Olha lá, Jacó respondeu com fidelidade, reconheceu que Deus estava presente ali. Muitas vezes, o que falta não é Deus agir, mas nossos olhos espirituais serem iluminados para perceber que Ele já está operando. Olha lá. E você tem que ter mais essa visão espiritual. E a mensagem central do dia de ontem, dia 12, domingo. Quando Deus abre os olhos do nosso entendimento, percebemos que Ele está presente onde antes víamos apenas solidão. Enxergamos promessas onde antes havia medo e transformamos lugares comuns em lugares de encontro com o Senhor. Ó. Deus fez Jacó fez um encontro com ele com a pedra, fez um altar. Aquele lugar foi chamado de Betel. Betel, o que significa? Casa de Deus. Ali ele teve um encontro com o Senhor nesse sonho. Amém? Eu e você também temos que ter esse encontro com o Senhor, para viver o sobrenatural que Ele tem para mim e para você. Amém? E a frase do dia de ontem, dia 12, fala assim para nós: descanso faz parte de receber estratégias. Olha lá. Jacó foi descansar e teve a estratégia do Senhor com ele. Nós também devemos descansar. Por isso que nós não devemos se preocupar com as dificuldades das circunstâncias ao nosso redor, as dificuldades que nós encontramos. Vamos descansar, que nem fez Jacó, para receber essas estratégias espirituais. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado. Quero que Ele revista você e sua família, cabeça, as plantas dos pés, como fala em Efésios, com a armadura. Quero que Ele blinde você e sua família com o sangue dele, a cabeça, as plantas dos pés, para que nenhum mal possa entrar em você e suas famílias, aí aonde vocês estiverem. Amém? Fui!